Senta, que lá vem spoiler. Chegamos com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje vamos de episódio 2 em 1, num combo oscarizável que tem mulheres incríveis como protagonistas. Bom, gente, na primeira parte a gente vai falar aqui de Pieces of a Woman, que não recebeu tradução aqui no Brasil, e no complemento do episódio vamos de Promising Young Woman, traduzido por aqui com o nome de música de axé, Bela Vingança. E para falar desses dois filmaços, temos aqui a presença da nossa enciclopédia do conhecimento humano, Marcos Benedito, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, a Vanessa Kirby em Pieces of a Woman e a Carey Mulligan em Doce Vingança entregam as melhores performances femininas da temporada? Olá pessoal, tudo bem? Olha, as melhores não são, mas são duas ótimas atuações, especialmente da Vanessa Kirby, que eu acho que brilha em cima de um roteiro, digamos assim, mais simples. Muito bom, olha, daqui a pouquinho o oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha, se junta a nós, mas antes disso, né, temos não uma, mas duas estreias aqui no SQLVS, minha gente, como eu gosto de estreia, hein? Começo aqui pela nossa amiga ouvinte superativista Paulinha Trevisan. Paulinha, que prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Oi, pessoal, eu que agradeço, super feliz, estou honrada, um pouco nervosa de estar aqui e adorei os filmes que a gente vai comentar, porque me desperta uma série de sentimentos, estou ansiosa, acho que o debate vai ser muito bom. Ah, Paulinho, o debate vai ser ótimo, principalmente porque temos aqui também a Daiane Arantes, lá do CNFM. Daiane, eu não sei se eu acertei a pronúncia, qualquer coisa você me corrige aqui, tá? E queria dizer que, olha, seja muito bem-vinda. A gente queria entender um pouco mais, né, conhecer mais sobre o CNFM. Conta aqui pra gente como surgiu a ideia aí de criar o perfil, quem é você aí na fila do pão e tudo mais. Bom, é um prazer, né? Agradeço muito o convite de vocês. Estou super honrada de estar participando aqui. Então, a página, né, Mulher em Cena, né? Mas para pesquisar lá no Instagram fica mais fácil, @psiencena 2020. A página surgiu de uma paixão bem antiga que eu tenho, né, por cinema, desde a época da faculdade, que eu sou formada em psicologia, e aí eu costumava fazer muita análise de filme através de teorias da psicologia, né, principalmente a psicanálise, que é a abordagem que eu mais me identifico e que eu trabalho. E aí, no meio da pandemia, né, tudo acontecendo, eu resolvi criar a página, e é uma página assim, voltada para filmes com temáticas feministas, com personagens protagonistas femininas, né, tanto de filmes e séries, e um olhar crítico, né, feminista desses filmes. E outra questão, né, de eu ter criado a página é para que as mulheres passem a ocupar mais esse espaço que é mais predominantemente ocupado por homens. Gente, olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui no nosso 2 em 1 especialíssimo de hoje, eu faço um convite justamente, né, para você que está entrando pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler, seguir a gente justamente no Instagram, você vai encontrar como SQLVS, e também no seu agregador de podcast favorito, para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre Pieces of a Woman, Promising Young Woman e diversos outros filmes e séries, tá bom? Bora, nave! You have to face this. I am facing this. I am facing it. I am facing this. Who cares about what they think? This is about me. This is about my life. This is me. Between us. Muito bem, minha gente. Olha, na primeira metade do nosso episódio 2 em 1, o papo é sobre Pieces of a Woman, filme que está disponível no catálogo da Netflix desde 7 de janeiro aqui de 2021. Temos a história, né, de uma mulher que passa por um parto bastante traumático em casa e que vai deixar aí profundas consequências emocionais, isolada de seu marido e em permanente conflito, principalmente aí com a sua mãe. A direção, gente, é do húngaro, vou tentar falar o nome dele, hein? Kornél Mundruczó,
Dos celebrados Lua de Júpiter e Deus Branco. Legal lembrar, né, que além de diretor, ele também é roteirista e ator. O que faz bastante sentido, já que o elenco de Pieces of a Woman vai bem demais, né, Marcudo? Sansa vai muito bem mesmo, começando pela protagonista Martha, vivida pela Vanessa Kirby, também conhecida como a Princesa Margaret de The Crown. Ela também está lá em Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw, está em Missão Impossível Efeito Fallout, que para muita gente é o melhor filme da franquia, não é mesmo? A gente também tem no papel do marido da protagonista, o Sean, o rebelde polêmico Shia LaBeouf, que desde muito jovem está na labuta e ficou famoso pela franquia Transformers e pelo quarto filme do Indiana Jones. Depois ele fez Wall Street, os dois Ninfomaníaca e recentemente os ótimos Borg vs McEnroe e Honey Boy. É isso aí, Marcudo. A gente tem ainda, né, a Sarah Snook, a prima advogada que conquistou nossos coraçõezinhos por sua atuação na excelente série Succession, que gravamos aqui nesse podcast. E temos também a parteira Eva, né, vivida pela sempre ótima Molly Parker, das séries Goliath e Perdidos no Espaço. Bom, e fechamos o elenco principal com a veteraníssima Ellen Burstyn, vencedora do Oscar por Alice Não Mora Mais Aqui, filme lá de 1974, dirigido pelo mestre Martin Scorsese, e que ficou, né, gente, conhecida pelo grande público como a mãe doidona do Jared Leto em Hacking para um Sonho. E antes a gente fala desse povo todo, vale a pena dar aquela passadinha pela recepção do público e da crítica, né, Sansa? Com certeza, Marcudo. Olha, Pieces of a Woman é um dos filmes mais complicados de serem digeridos da temporada, a gente não pode negar isso. Então a gente pode dizer aí que a recepção de público e crítica não é das mais calorosas, né? Ele tá com 7.2 no IMDb, tem 66 de 100 no Metacritic, 3.5 de 5 no exigente Letterboxd, e no Rotten Tomatoes a coisa já melhora um pouquinho, viu? O filme conta com a aprovação de 76% da crítica e 87% da audiência, minha gente. Mas vamos ao que realmente importa, que é a opinião de vocês, aqui das telinhas, aqui da mesa do Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí, minha gente, gostaram de Pieces of a Woman? Então, pra mim, eu adorei, assim, o filme. É um dos mais bonitos que eu já assisti sobre a temática, né, de perda, de luto, de toda a questão materna também. Eu gostei muito, muito mesmo. E, para mim, ele não é um filme apenas sobre luto. Ele é um filme sobre outras temáticas femininas e, principalmente, sobre a culpa feminina, né? Eu acho que ele traz muito essa coisa da culpa que é passada de geração em geração, né? Através das mulheres e, principalmente, nas mulheres que são mães, né? E eu acho que ele fala sobre uma divisão que acontece, né, na vida da mulher depois que ela se torna mãe. E a experiência da maternidade, ela por si só já pode ser considerada uma experiência traumática. Porém, né, para Martha, é um trauma duplo. Vou fazer coro aqui com a Day, eu achei o filme muito bom, muito bonito. Eu já assisti ele 2 vezes, porque eu acho que cada vez que você assiste, você vê uma camada mais profunda, ele é denso, ele é cheio de símbolos nas cenas, nas falas, nos objetos, no figurino, ele é inteiro simbólico. Então eu acho que o roteiro é muito bonito, eu acho que o trabalho de câmera é muito bonito, a gente vai se aprofundar nisso. E eu acho que ele é um filme angustiante, muito pelo que a Day estava trazendo, né, da gente, a maternidade por si só ser um trauma, ali a gente está vivendo um trauma duplo. Eu acho que além de ser um dos filmes mais bonitos, é um dos filmes que mais se propõe a ser justo com a mulher em vários momentos. Então, da cena do parto que a gente vai falar, da forma como se desenrola o pós-trauma, dela ir para o trabalho, dela lidar com a família. Então, ele é um filme que ele se propõe a ser muito justo e nada limpo nesse sentido. E é um filme também, claramente, sobre a relação entre mulheres e maternidade. Então, por isso a figura da mãe, da irmã, do feto, e tudo isso envolvido no roteiro de forma muito sutil e, ao mesmo tempo, é uma pancada. Isso que é legal a gente ter essas experiências especiais hoje, que vão enriquecer muito a nossa conversa. E eu concordo muito com elas. Eu acho que esse filme, de certa forma, ele mexe com todo mundo, né? Mas mesmo a gente de fora, não tem como não ficar angustiado com aquele começo do filme, com a forma como o poder de decisão vai sendo tirado da Martha, com todas aquelas fases que a gente vê ela atravessando. E tudo passa uma sensação de ser muito real, de ser muito sofrido mesmo. E, de certa forma, é recompensador no final daquela jornada, né?
Então eu gostei bastante. Queria acrescentar que é curioso a trajetória do Pieces of a Woman na Netflix, porque ele estreou em 7 de janeiro, né, de 2021, deveras conturbado, e ele ficou meio escondido ali no catálogo, né? E eu acabei vendo algumas poucas críticas aqui e ali, falando que o filme era denso, era pesado, que ele causava muita comoção, que tinha muita gente que assistia e chorava, tal. Então eu acho que essas críticas talvez tenham afastado muita gente do filme, né? Porque de fato o filme é denso, né? A gente tem minutos iniciais ali que você prende a respiração e vai, porque não é fácil não. Agora eu fico com a sensação de que muita gente deixou de ver esse filme por já ter um dia a dia muito denso e muito oprimido e muito opressor, e já com a falta de ar que a gente está tendo aqui no mundo todo, principalmente no Brasil, né? Então, Pieces of a Woman é um filme, né, como disse aqui o pessoal, necessário. Mais do que um filmaço cheio de simbolismos, esplendidamente dirigido aqui pelo húngaro Kornél Mundruczó, né? Eu acho que eu falei errado, mas tudo bem. Eu achava que era um filme dirigido por uma mulher, gente. Tamanha sensibilidade que a gente vê nas composições, nas colocações e na direção de elenco, né? Quando a gente fala aqui que o cara é também ator, e antes de ser diretor, ele já é ator, a gente tem atuações fantásticas. Eu nunca fui muito fã do Shia LaBeouf, se é que é assim que fala o nome dele. Mas aqui a atuação do rapaz é muito boa. Para mim foi bastante convincente. Mas quem brilha, né, Paulinha e Dai, são mesmo as mulheres do filme. Queria comentar aqui que você trouxe, achei que a direção tinha sido feita por uma mulher. Eu vi que o roteiro é escrito pela esposa do diretor e ele, né, e é baseado num drama pessoal deles, né. Então eu acho que isso permeia, com certeza eu acho que ali o olhar dela, ainda que ele tenha dirigido, ele tá permeado porque é muito sensível. Como a Dai falou, ele é um filme bonito. Bom, minha gente, Pieces of a Woman já começa com muita força, né? Eu diria até que com força desproporcional. O título do filme, né, ele só vai aparecer lá por volta dos 20 minutos de rodagem, e até lá a gente acompanha o casal passando por um dos partos mais viscerais e angustiantes que o cinema já produziu. Gente, como é que foi aquele começo para vocês? O filme conseguiu prender a atenção de vocês e manter essa qualidade inicial, mesmo depois daquele baque? Acho que muita gente deve ter desistido do filme naqueles primeiros 20 minutos, mas ele é essencial, né, para que a gente entenda toda a questão da mulher, toda a questão do feminino, toda a questão do trauma, né? Então, assim, as primeiras cenas, né, elas salientam essa falta de respiro mesmo, né, de uma mulher que está prestes a dar à luz, né? E a gente se sente sufocada, a gente se sente num ambiente claustrofóbico, né? Tanto quanto ela. E a gente não sabe como que vai ser o fim daquilo, né? Que fim que vai ter. E é a mesma... Por isso que eu achei legal, porque ele consegue transmitir a mesma sensação de um parto, né? De um parto natural. Você não sabe como que aquilo ali vai terminar. Primeiro que eu acho que essa temática do parto humanizado domiciliar tá muito em voga, já vai fazer alguns anos, e aí eu acho que o filme se propõe a trazer isso. E é interessante... porque algumas pessoas com quem eu comentei falaram justamente, né, mas é um risco, como se o risco da criança morrer fosse associado ao parto domiciliar, e aí o final do filme ele traz essa redenção, né? Mas não é esse o nosso tema, então eu acho que ele já traz essa questão bem atual do parto domiciliar, que cada vez mais a gente vê as mulheres aderindo e entendendo e estudando sobre isso. E exatamente como a Dai falou, ele acho que o take é longo e todos aqueles momentos parece que você vai acompanhando a angústia dela para que tente ficar o mais fiel e justo possível. Eu vi que a Vanessa Kirby disse que pediu autorização para assistir um parto, para que ela pudesse tentar trazer essa experiência da forma mais fiel possível, e eu acho que ela atinge isso de uma forma muito legal. Eu acho que ele tenta trazer da forma mais orgânica possível, porque ali ela tem desde a nudez, desde a coisa dela estar sentindo aquela náusea e aquilo vem e você ficando incômodo, e não, aquilo não vai parar, não é para você ficar mais tranquilo diante da tela, não é para você ficar mais confortável, aquilo não vai se ajustar à sua expectativa do que um parto, do que o cinema trouxe de parto até você vai entender e você vai encarar aquele incômodo, e aí eu acho que é muito legal, porque daí tem o parto, aquele pequeno suspense, o título, e é como que ele dissesse, agora vocês estão prontos para o filme.
agora vocês podem entender o que é que vai acontecer. Daqui para frente, essa é quase, ele está introjetando uma angústia. Então ele passa 20 minutos preparando a gente para dizer, a partir daqui eu vou te contar uma história. Seria muito difícil manter aquela tensão e aquela angústia do começo o tempo inteiro. Eu estava pensando aqui e acaba virando um filme dos irmãos Safdie, né? Que nem Bom Comportamento ou Joias Brutas, que a gente não tem um minuto para respirar praticamente. Mas em Pieces of a Woman não, né? Depois daquele ápice a gente começa a acompanhar a Marta a recolher os cacos, né? Digamos assim, né? Aí entra aquela relação conturbada com a mãe, a imagem do marido bom e dedicado acaba caindo, a Marta entra numas noias, né? Tem toda essa discussão sobre se a parteira realmente foi uma vilã, né? No começo eu estava achando que o filme ia pelo caminho de demonizar o parto caseiro, e a gente vê naquele começo que a parteira toma umas decisões bem questionáveis, né? Mas me parecia mais assim pelo desespero, né? Ela chega numa hora a recomendar que eles fossem para o hospital, mas a Marta não quer ir. E naquele momento acho que ninguém estava raciocinando direito, né? Era muita pressão, era muita tensão. E eu acho que até por isso a Marta acaba absolvendo a parteira de culpa no final. Muito legal vocês terem colocado isso, porque eu queria focar nessa parteira, né? É a Eva, vivida pela Molly Parker, que tá sempre bem, né? E a gente costuma sempre elogiar, né? E premiar as grandes atuações, né? As que jorram, né? Beijo aí pra Meryl Streep. Olha, eu falando da Meryl Streep. Então a gente tá falando super da Vanessa Kirby, tá falando da Ellen Burstyn, que faz a mãe dela, né? Aliás, tem um diálogo delas maravilhoso aqui no filme, a gente vai falar mais pra frente. Mas o papel da Molly Parker como parteira, principalmente nesses primeiros minutos, cara, é maravilhoso. Porque fica claro, né, Marcão e meninas, que ela é a parteira reserva, digamos assim, né? A titular que vinha acompanhando o caso, a situação e tudo mais, não pode estar presente, então ela vai lá socorrer numa situação super extrema, né? E eu queria saber aqui, principalmente das duas, vocês acham que houve algum tipo de negligência, de fato, da parteira, ou acaba sendo uma coisa exagerada aí ao longo do filme? Eles dão elementos para que a gente vá para ambos os lados. Eles sugerem que ela vá ao hospital, mas em nenhum momento a parteira é veemente em dizer que algo grave está acontecendo. Quando o marido pergunta, ela fala, tá tudo sob controle, mas não tá, que acho que é o que o Marcudo queria dizer. Então, assim, a gente não tem um controle da situação e ela quer agir como quem tem. Por quê? Porque também é recomendado, e aí acho que a Dai vai falar melhor que a gente, que você não estresse ainda mais os pais ali naquela situação. Então ela fala aquilo, mas talvez seja um erro de cálculo. E isso não é dado. E aí, como o filme não se propõe, ainda que ele traga até o final, né, a expectativa da judicialização daquele momento, eu acho que é muito sobre o processo da Marta e das pessoas em volta de luto. Então, aquilo tá como um pano de fundo para ajudar no processo de compreensão do luto. Então, a judicialização, ela entra ali como parte daquele luto. Então, talvez por isso a gente não saiba se a gente absolve ou não a parteira. Não interpreto ela como culpada, não. E tanto é que, assim, como se diz, quem dá o veredito final de tudo é a Marta. Né? E depois que ela consegue, que ela pega a foto lá da filha, né? E aí ela consegue começar, né? Na verdade, acho que ela já está no meio do processo de elaboração do luto. Ela vê que assim, aquilo tudo está sendo feito, acho que por isso que a Paulinha falou, a família quer encontrar um culpado por aquilo que aconteceu, e aí eles acabam jogando a culpa na parteira. Mas, na minha opinião, ela não fez nada que não estivesse dentro dos protocolos de um parto humanizado. E a Marta entende isso, né? E eu achei interessante o nome da parteira ser Eva e a questão da maçã, né? A Eva trouxe o pecado para o mundo, né? Eu sou uma pilha de ansiedade, eu vendo aquilo lá na hora também. Aliás, acho que parto é um negócio que pode dar muito errado em 1 segundo, então tem que ser uma coisa mais controlada, na minha opinião, assim. Se eu fosse fazer um parto de um filho meu, eu insistiria muito para fazer no hospital, porque eu acho que o negócio pode dar muito errado muito rápido. E eu acho que nem eu falei, eu acho que a parteira tomou umas decisões bem questionáveis. Eu não sei se ela tinha preparo suficiente para estar lá naquela situação, para lidar com os contratempos que apareceram.
E, enfim, mas acho que todo mundo lá tem um pouquinho de culpa pelo que aconteceu. E eu acho que vale trazer mais uma vez aqui, né, gente, que a parteira era a parteira reserva. Ela era uma estranha, né? Quando eles se deparam e olham para ela, eles estranham, falam, mas quem é você? A gente não te conhece. Então, eu acho que também o fato de ter essa desconfiança trouxe também um peso maior para a situação ali. É primordial trazer que o filme ele não quer excusar os homens desse momento, e é evidente, até o Marcudo trouxe uma coisa interessante, ele falou assim, se sou eu nessa situação, eu acho que eu ia dar ali aquela insistida para ir para o hospital, que a gente pensa, vai para o hospital, a gente tá ali assistindo e pensa, poxa, a hora que ela já sentiu que o coração do neném não tá batendo como ela gostaria, gente, corre para o hospital, mas a decisão é da Marta. Justamente por conta disso, a gente entender que esse momento é do corpo dela, é o corpo dela que está sofrendo aquele trauma, é ela que está ali parindo aquela criança, a decisão de onde ela vai fazer isso é dela, né? Mas é primordial também que o parceiro ali não se excuse daquele momento. Como o Sansão colocou, como o Marcudo colocou, estar ali. Meninas, falando em relações, as relações da Marta no filme são muito importantes para demonstrar a questão dos pedaços dela, né? A gente tem ali uma mãe que se intromete bastante na vida dela, um companheiro que, de certa forma, inferioriza ela para se sentir melhor, entre outras relações quebradas, né? Vocês acham que o filme mandou bem quando traz essas diversas dificuldades que as mulheres enfrentam na sociedade? Eu penso que mandou super bem, já começando pela culpabilização. Porque a gente quer culpar a gente, espectador, a gente, sociedade, né? Quer culpar alguém e de quem sempre é a culpa? É da mãe, porque é ela que escolheu ter um parto em casa. É da parteira, porque é a parteira que fez alguma coisa errada. Né? Então, parece que o filme quer passar isso. Né? A culpabilização que a sociedade tem da mulher, principalmente da mulher que é mãe. Né? Porque a partir do momento que a mulher vira mãe, todo mundo culpa ela por tudo, né? Então, assim, cadê a mãe dessa criança? Tudo cai nas costas da mãe, né? Então, assim, eu achei que o filme tem essa mensagem, assim, por trás. O filme vai trabalhando essas nuances, né, da Marta, assim, até da metáfora das estações, né, da elaboração do luto, que ele vai trazendo... em cada estação, como que ela está lidando com aquilo, e a gente observa que ela está sempre sozinha, né? Mesmo a irmã também não parece ser uma pessoa acolhedora, que traz alguma coisa assim de ajudá-la, né? Então é só cobrança, e no momento que o marido tenta se aproximar dela, a gente vê mais uma violência, né? Porque ele não se aproxima dela de uma forma afetuosa, ele se aproxima de uma forma violenta e abusiva, né? E assim, na cama que a filha deles nasceu, né? Então, acho que tem essa representação também, né? As mulheres já nascem de maneira violenta no mundo violento. Tem um momento muito interessante, né? Que tem um almoço na casa da mãe dela, que o pessoal tá conversando ali na sala, digamos, amenidades, né? O pessoal tá falando sobre banda de rock, fica claro que o marido dela, aqui vivido pelo Shia, é um cara meio deslocado, né? Ele é claramente de uma classe social mais humilde, né? Então não tem um bom encaixe, a família não o aceita muito bem, né? E é muito curioso, porque faz super pouco tempo que aconteceu tudo aquilo, e eles vão lá sempre fugindo do assunto, esquivando, e quando o assunto vem à tona, cai como uma bomba, né? E é muito, para mim é muito impressionante, realmente, como a Dai colocou, a falta de sensibilidade de todos que estão ali à volta, que deveriam ser uma rede de suporte para com a Marta, né? Ela tá realmente muito sozinha ali. É muito difícil para ela, ninguém fala a língua dela, né, Paulinho? Primeiro que eu fiquei pensando, depois eu fiquei pirando, na verdade, no título, né, do Pieces of a Woman. Então é uma mulher, né, pedaços de uma mulher que foi despedaçada e que ela tá ali no filme tentando juntar. Mas eu também enxerguei pieces como facetas, porque em um dado momento eu me vi me perguntando quem é a Marta. Isso não é dado, né? A gente não sabe nada sobre ela. A gente só sabe esse processo de luto e a visão dos outros. Então é o marido que começa o filme falando, a Marta tá sempre bem,
né? Quando o amigo pergunta, como é que tá a Marta? Ele fala, a Marta tá... She's fine, she's always fine. Ela tá sempre bem. Ele não se importa, não faz diferença. Ela não ali naquele momento você vê que é como ele assume. A partir da mãe, que fala pra ela desde o começo, tira as decisões da mão dela, seja do carro, do processo, de tudo. Eu quero que você fale, mas a mãe não quer ouvir. Então, assim, são vários processos, a gente não sabe quem é a Marta até ali do meio pro final do filme. A gente vai tentando entender. Porque eu ficava me perguntando nas cenas dela no trabalho, como que ela é no trabalho? Ela é mais rude? Ela é mais carinhosa? Por que olham para ela assim? Enfim, então eu fiquei me perguntando ali dentro das facetas. E aí, por que eu acho interessante falar isso? Depois daquele momento do parto, uma das primeiras cenas que ela voltando ao trabalho, mostra ela no banheiro e ela desce a calça e ela tem aquela fralda. E aquilo para mim foi muito simbólico. Porque a partir do momento que as outras pessoas estão seguindo em frente, ela vive com aquilo a todo momento. É na hora que ela vai ao banheiro, é na hora que ela vai comer, é quando ela entra no escritório, é quando ela sai do escritório que o marido pergunta para ela, é quando ela vai na loja, no supermercado e a mãe da amiga. Ela não tem... O luto é interno e externo o tempo inteiro para ela. E aí, dentro dessa dinâmica, né, da gente tentar entender como isso está acontecendo, que a família dela tem esse papel de não ter nenhum tipo de acolhimento, de não ter nenhum tipo de sensibilidade, a relação dela com o marido se esfacela totalmente, justamente por essa falta deles estarem seguindo processos totalmente diversos. Ela está tentando sobreviver, e ele tá, não, vamos seguir em frente, vamos transar, eu tô com saudade de você, e o de você é do corpo dela, é do sexo, enfim. E aí eu acho que naquele momento, naquele almoço, né, que você trouxe, Sansa, todas essas tensões ficam claras, porque o assunto era um tabu, ao mesmo tempo que não era, porque um processo está sendo conduzido pelas costas dela, conversas estão sendo conduzidas pelas costas dela, mas aí é por um deslize do cunhado, um deslize até feio, que tô super insensível, que o assunto vem à tona, e aí eu acho que é show de atuação da Vanessa Kirby naquela cena. Eu só queria complementar que eu achei interessante a questão do trabalho, porque assim, tá tudo bem recente, e ela vai pro trabalho, né, que é essa cena da fralda. E aí parece que todo mundo do trabalho fica olhando para ela com um olhar de julgamento, de tipo assim, nossa, mas ela acabou de perder um filho, o que ela tá fazendo aqui? Né? E essa questão do luto, a gente tem que entender que o luto ele é vivido por cada pessoa de uma maneira diferente. Então, talvez ela estava ali porque era a maneira dela sobreviver àquilo tudo. Né? Então, assim, eu não sou mãe, mas eu ainda sou mulher. Né? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida além da maternidade. Eu só queria puxar uma questão que a Dai tinha falado sobre as metáforas, que é a questão da construção daquela ponte, né? No começo, o meu entendimento era que quanto mais a ponte ficava pronta, mais a Marta era desconstruída, mas na verdade era o contrário, né? Ela estava assim se despedaçando, mas era parte de um processo de reconstrução. Uhum. Aquela vida que ela tinha só se segurava pela perspectiva da filha, né? Que nem a Paulinha falou, e a Dai também, ela e o marido, companheiro, eram claramente muito diferentes, né? E quando a ponte ficou pronta, o ciclo dela também fechou. Tanto que ela jogou as cinzas da filha lá de cima da ponte. E também tem a questão das sementes da maçã, né? Que fizeram a Marta entrar numa noia de ficar geminando várias sementes, tá? Põe na geladeira e tudo mais. Talvez para compensar a vida que ela não conseguiu fazer geminar. E no fim a gente vê que a filha que ela teve depois estava brincando numa macieira, então fechou outro ciclo, né? Olha, minha gente, não tem como a gente fechar, né, essa primeira parte do nosso 2 em 1 sem falar das enormes atuações que temos aqui nesse filme, né? A Vanessa Kirby está presente, né, em diversas premiações e desponta aí como uma das favoritas para o Oscar desse ano. Mas a gente pode também tranquilamente falar da sua mãe, né, vivida pela Ellen Burstyn, e até mesmo do marido confuso e, de certa forma, inferiorizado do Shia LaBeouf. São personagens bastante complexos, né, gente? Eu gosto muito da atuação da Vanessa Kirby. Eu acho que nem a gente está conversando aqui, ela consegue passar de um jeito bem incrível todas aquelas fases que a Marta atravessa de luto. O Shia LaBeouf, ele faz muito bem o papel de um cara que estava segurando, que eu falei, só pela perspectiva da filha, né? No final, ele não é capaz nem de falar tchau para ela, né? Ele joga a touca no carro e vai embora. Essa é a despedida que ele faz dela, né?
E a Ellen Burstyn, que nem o Sam estava falando, eu acho que ela merece muito, muito reconhecimento. Ela é uma mulher forte, até pela posição financeira, e isso faz ela ser controladora e manipuladora, né? Mas, no fundo, ela é uma mãe querendo proteger a filha e uma mulher que está afetada pela senilidade também. Tem essa questão, né? É complexo, né? Para mim, a Vanessa Kirby super merece, né, levar o Oscar, assim, pela atuação dela, e a mãe, a Ellen, né, como coadjuvante. E acho que a Vanessa, principalmente porque ela consegue encarnar o papel, né, a questão do feminino enquanto solitário e a questão da culpa, né, ela conseguiu transmitir isso no filme, né, do começo ao fim. Então, para mim, ela merece muito. O que a Vanessa e a mãe dela fazem é realmente primoroso. A Vanessa em si, acho que para quem viu, ela acertou o tom de uma forma absurda entre a gente, né, se identificar com ela num processo que é muito pessoal, como é que você se identifica com aquilo, e ao mesmo tempo entender o processo de superação. É difícil falar de merecimento, né? Quando a gente tem concorrentes tão boas nesse ano, né? Principalmente do lado feminino, né, Marcão? Você imagina que a Vanessa Kirby, que tá fantástica, ela concorre com a Carey Mulligan, né, de Doce Vingança, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela concorre com uma Viola Davis, que, mano, arrebenta na voz suprema do blues. Ela concorre com uma, Frances McDormand, que tá sublime em Nomadland. Então é uma categoria, assim, dificílima, cara. Então acho que qualquer uma dessas, se ganhar, pra mim, olha, tá super merecido. Em coadjuvante é a mesma coisa, né, cara? Porque colocaram a maravilhosa Olivia Colman, lá de The Father, como atriz coadjuvante, né? Então é muito difícil ganhar dela. Né? E a gente tem também a Amanda Seyfried, lá de Man, que tá super elogiada. Então, assim, eu gosto da Ellen Burstyn, sou super favorável a atrizes mais experientes estarem presentes com mais frequência aí nas premiações, e nem sempre elas são reconhecidas, mas eu não sei se aqueles 2 monólogos que ela tem ali são suficientes para levar ela à estatueta, sabe? Merece, já ganhou uma vez. Eu achei que na temporada de Requiem para um Sonho ela ganharia, porque aquela mãe malucona do Jared Leto é surreal, né, cara? É fantástica a atuação dela. Aliás, ali sim, uma atuação de Oscar mesmo, mas aqui eu não sei. Eu acho que tem chances, mas eu não diria que eu tenho certeza. Bom, gente, hora da gente dar as notinhas, né? Queria saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para Pieces of a Woman. Olha, vou começar aqui, hein? Tô empolgado. Vou começar, gostei demais desse filme. Esse filme me surpreendeu bastante. É um filme muito sensível, que trata dos traumas e principalmente do luto de uma forma que eu ainda não tinha visto. Eu gosto quando tem esse fator novidade. É pesado, é denso e ele fica com você por muito tempo. Assisti em janeiro, também em março, não faz tanto tempo, mas ele tá bem presente aqui na minha memória. E é por isso que eu vou deixar o filme aqui com 88 poltronas amarelas. Eu gostei muito, eu acho um roteiro difícil, eu acho uma temática, como a gente já falou, densa, que afasta, e eles acertam demais o tom. As atuações estão muito afinadas, e eu gostei demais do filme. Eu quero rever uma terceira, uma quarta vez, recomendar por aí, e 89 cadeiras, porque ele tá ali no limite do eu gostar demais. Eu tô com a Paulinha nessa. Acho que é um estudo de personagem bem forte. O filme é bem dirigido, muito bem atuado. Então eu também dou 89 poltronas amarelas. Gostei muito, tá assim, entre um dos melhores, como eu já falei, né, que eu vi sobre essa temática de luto, de perdas, de maternidade, assim, pela forma visceral, real e sensível que ele trata. Então eu dou 90 poltronas amarelas. Muito bem, minha gente, fui aqui na calculadora do SQLVS, né, e chegamos aqui à média de 89 poltronas amarelas para Pieces of a Woman. Vamos lá, minha gente, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo para quem ainda não viu, ir lá na Netflix, conferir e dar o play em Pieces of a Woman. Bora lá, Marcão? Eu acho que não tem como não citar aquela sequência fortíssima do parto, né? Para mim, a representação sobre a dor, sobre a culpa e sobre solidão feminina. Acho que eu falaria da jornada muito solitária de uma mulher passando pelo seu casamento, por uma crise no casamento, pela maternidade, pelo luto, e por seu papel dentro da família.
Acho que é muito bem feito toda essa temática ali em 2 horas. Muito bem, minha gente. Olha, depois da gente falar aqui lindamente de Pieces of a Woman, a gente entra, né, na segunda parte do nosso episódio 2 em 1, onde falaremos sobre Promising Young Woman, que recebeu a tradução spoiler de Bela Vingança. Você gostou aí da tradução, meu caro Cunha? Seja bem-vindo. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Cara, que tradução é essa, hein, cara? Eu me nego a comentar aqui, sinceramente, cara. Vamos seguir o programa. Bom, temos aqui, já vejo aqui, chegando na janelinha com o seu copinho de vitamina e camiseta cavadinha à la Fiuk, Rafinha Prada, o samurai do entretenimento. Bom dia, Rafa. Bom dia, queridos. Bom dia, Cunha. Bom dia, Sancinha, Dai, Paulinha. Como é que vocês estão? Bom demais estar de volta, né? E eu tô cada vez mais convencido que existe, sim, um departamento próprio de criação de nomes ruins para filmes bons no Brasil. Eu não tenho a mínima dúvida disso. What are you gonna do? I don't know. Whisper something in your ear. Good God Almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that. It was a perverted thing to say. You'd think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing? It's okay, hey, you're safe. What are you doing? Hey, I said, what are you doing? Bom, minha gente, vamos lá. Bela Vingança, né? Estreia nos cinemas no próximo dia 18 de março e também está disponível para compra nos serviços Fandango Now, Amazon Prime Video e Vudu. Olha, gente, temos a história aqui de Cassie, uma jovem que sonhava em ser médica, mas um acontecimento traumático levou ela a largar a faculdade e voltar para a casa dos pais. Ali na casa dos 30 anos, ela decide se vingar dos homens predadores sexuais que se aproveitam de mulheres bêbadas em diversas ocasiões. Quem aqui não ouviu ao menos uma história dessas, né, gente? A direção é da jovem e também promissora Emerald Fennell, atriz que, acreditem se quiser, faz aqui sua estreia na direção de longas-metragens, isso porque ela dirigiu o curta Careful How You Go, lá de 2018, que tem Phoebe Waller-Bridge, a amada Phoebe lá de Fleabag no elenco, e que serviu de base para esse Bela Vingança. Bacana a gente lembrar também que Fennell é uma das roteiristas da série Killing Eve, e como atriz esteve em The Crown e A Garota Dinamarquesa. E ela dirige um elenco bastante interessante, né, Rafinha? Doce Vingança é, sem dúvida, um dos melhores da temporada. A gente pode começar aqui pela protagonista Cassie, que é vivida pela cada vez melhor Carey Mulligan. Ela podia estar mais presente, talvez, né? Ou talvez a presença menos constante dela faça com que a gente admire mais, não sei. A gente falou um pouco dela aqui no filme Escavação, né, da Netflix, que a gente gravou também. Ela também brilhou em Mudbound, Drive, Sufragista, Shame, Educação, que foi o filme pelo qual ela recebeu a sua primeira indicação ao Oscar. A gente também tem o Ryan, que é vivido pelo ator e roteirista Bo Burnham, que vai ver um romance com a Cassie em Promising Woman. Temos ainda Adam Brody, lá de O.C. California, here we come, right back where we started from, California. Ok, vamos em frente. American Pie, Sr. e Sra. Smith, Gilmore Girls. Aqui o Brody faz o papel de Jerry. E temos também as excelentes participações, curtinhas, porém marcantes, de nomes como Christopher Mintz-Plasse, Alison Brie, maravilhosa, Laverne Cox, maravilhosa, essa é maravilhosa mesmo, Connie Britton e Clancy Brown. Esse elenco aqui, né, Cunha, é o que faz pesar bastante, talvez, a excelente recepção do público, né, do filme. É isso aí, Rafinha, um elenco de primeira, né? E esse elenco influencia demais, né, as notas aí do serviço que a gente está acostumado a acompanhar. Ele tem 7.5 lá no nosso querido MDB, 72 de 100 no Metacritic e 3.8 de 5 lá no Letterboxd, quase chegou lá no 4.0, que a gente tanto discute aqui. E no Rotten Tomatoes, o filme conta com a aprovação aí de 90% da crítica e 87% da audiência. Sem dúvida, né, uma boa avaliação para um filme tão importante. Mas a opinião que importa é dessa mesa aqui. E o que vocês acharam, gente, então? Vamos direto para o assunto? O que vocês acharam dessa belíssima Vingança? Gostei muito do filme. Eu acho que a veia cômica foi utilizada muito bem para tratar de um assunto que não é engraçado, né? Acho que o filme ele não fica pesado, mas ele não fica pesado nem leviano. Então, eu gostei bastante.
E a única coisa que eu já vou dar de spoiler aqui é que a Carey Mulligan se redimiu comigo. Eu não tinha uma boa impressão dela. Eu fiquei, desde Gatsby, eu sei, gente, faz 10 anos, eu deveria ter esperado, mas eu não conseguia. E nesse filme ela se redimiu comigo. Não que ela esteja preocupada, não sei. Mas, assim, gostei demais do filme. Achei um filmaço. A premissa, assim, do filme é muito boa, né? Eu acho que é um filme muito potente para a gente discutir questões de machismo, de misoginia, né, de violência contra a mulher, embora tenha algumas ressalvas, né, mas o filme como um todo, a atuação, né, da Carey Mulligan, trilha sonora, fotografia incrível. Acho que a grande sacada aqui é você trazer atores que são muito gostáveis, por assim dizer, né, em papéis bem nojentos. Como a Dai, há algumas restrições, assim, o próprio papel da Mulligan, onde ela é uma vigilante, bem ou mal, né, dentro da causa, pode ser questionado a forma como isso é construído e apresentado, pode acabar criando outras coisas, mas tem muito mais para se gostar do que não gostar no filme. Acho que foi o que a Paulinha falou também, não trazer detalhes das coisas, dos atos em si, né, que podem gerar gatilhos para quem está assistindo, enfim, é muito bem feito, né, de mulher para mulher praticamente, assim. Então acho que é um baita filme, gostei muito, com primeiras impressões. Acho que a Mulligan vem forte aí para ganhar alguns prêmios durante essa temporada, com certeza. Eu gosto da desconstrução que a roteirista e diretora propõe aqui, e algumas coisas a gente já viu, né, lá em Killing Eve, né, essa veia criativa da Emerald Fennell. Então eu acho que o grande destaque desse filme, ao lado da Carey Mulligan, é o roteiro e a direção muito inventiva, muito criativa, é muito revigorante ver um trabalho como esse Bela Vingança, meu caro Cunha. A primeira coisa que eu fiz aí foi evitar o trailer desse filme, eu não sabia nada. Então eu fui lá, marinheiro de primeira viagem, foi a melhor coisa que eu fiz, cara. E me surpreendi, né? Um filme todo construído ali para Carey Mulligan brilhar, né, cara? Um filme para ela mesmo. Então ela soube aproveitar isso muito bem. Eu gostei dessa abordagem, né, do estupro aí, como ele tira essa coisa do estupro como algo tragicamente cultural. Eu gostei muito disso. E já fica no começo do filme, aquela conversinha no bar, né, daqueles caras. Pô, essas garotas se põem em perigo desse jeito. Ah, desse jeito aí é pedir para levar, né? E aí tem até aquele clássico comentário da sociedade também, né? Olha só como ela estava vestida. Então eu gostei muito de o filme abordar essas questões. E houve críticos aí que acharam que o filme ele não foi interessante por conta de ele brincar com temáticas muito sérias. Eu não vi dessa forma. Eu acho que a diretora, o que ela traz aqui é um trabalho em prol do holofote. Eu acho que ela brincou com tudo isso para ganhar atenção mesmo, fazer algo diferente, né? Teve gente que achou dark demais o filme. Eu não achei nada, sabe? Eu achei um pouquinho dark. Poxa, filme dark pra caramba, que também é sobre esse tema. É o Irreversível, né, do grande Gaspar Noé. Aquilo sim é um filme dark sobre esse tema. Mas eu acho que aqui, o Promising Young Woman, às vezes ele é um pouco colorido demais, às vezes juvenil demais. A trilha sonora parece ali um pouco descabida, né, sobre esse tema sério. E eu não sei se isso foi intencional ou não da diretora, sabe? Às vezes eu fiquei com essa dúvida. E as pessoas esperam que um filme que trate desse tema seja dark, as pessoas esperam que tenha aquela densidade, que é importante. Mas, ao mesmo tempo, ao ser intencional, eu acho que o que ela quer dizer é como é cotidiano, como acontece em qualquer bar, como acontece com o seu amigo, com o seu primo, com o seu namorado, como acontece com o seu vizinho, com o seu pai, todos eles estão comentando. Então, esse tom que não é leviano, ele é cotidiano, essa casualidade do abuso, ela é real. E eu acho que ela é extremamente intencional. Você fica quase chocado. Ô Paulinha, e fazer um complemento aqui ao que você está dizendo, que o Cunha disse de Irreversível. Cara, assim, quem não viu, eu diria cuidado se você for assistir. É um filme que dá gatilho em qualquer pessoa, cara. É extremamente desconfortável. As cenas são brutalmente reais, com a Mônica Bellucci, se não me engano, né, Cunha? Posso estar errado aqui, mas acho que é ela, né? E assim, eu acho que, eu tô com a Paulinha, para mim é totalmente proposital, para que a gente consiga assistir e tenha a percepção, né, de que isso é totalmente normal. Acontece no dia a dia, sim. Hoje, amanhã, depois de amanhã, ontem, com a minha mãe, com a sua irmã, com a sua mulher, com a sua amiga. Cara, tá ali. Para mim é totalmente proposital. Ô Cunha, e já que a gente entrou de galera no meio da sua fala aqui,
Cara, a versão que eles colocaram de Toxic, da Britney Spears no filme, dialogando perfeitamente com o contexto ali, cara, sério, pra mim, isso é um trabalho de trilha sonora a ser seguido. Cara, muito legal você ter lembrado disso, Sansa. E até gostaria aqui de parabenizar a Paulinha, porque ela trouxe uma visão que na hora eu olhei assim e me trouxe um outro ponto de vista completamente diferente. Eu gostei demais dessa coisa, né? Infelizmente, ser tão cotidiano, né? Eu gostei de olhar para todo o longa dessa forma, nessas divisões, porque tem hora que a gente fica ali, pô, é uma sátira, é um thriller, é uma história de trauma, né? A gente fica com essa dúvida. E vamos lá, minha gente, olha, na primeira parte desse episódio 2 em 1, nós falamos em Pieces of a Woman, de uma personagem atormentada por um trauma que caiu numa grande depressão, né, gente? Aqui em Bela Vingança, temos novamente uma mulher passando por outro trauma, né, que é o abuso sexual, e ela reage, digamos, combatendo o mal pela raiz, né? E é muito interessante a gente analisar esse estudo de personagem que é feito com a Cassie da Carey Mulligan aqui, já que ela começa como uma atendente de café e vai virar praticamente uma arlequina lá de Aves de Rapina no final, né, gente? Interessante falar da construção dessa personagem, né? Porque ela representa muito a questão do que a gente chama, né, de personalidade cindida, em que quando a pessoa passa por algum tipo de trauma, né, dessa ordem, de algo extremamente violento, né, que foi a perda que ela teve da amiga, a pessoa pode ter uma cisão da personalidade. Então, é o que acontece com ela. De dia, ela é uma bela, doce, trabalha na cafeteria, né, e acho interessante o ato falho do Sansão, do doce vingança, porque é algo, o filme quer trazer algo disso, né? De doce, de sensível, né? Até nas cores, na fotografia. Então, mostra essa coisa, né? Que para a sociedade a mulher é alguém sensível, alguém frágil, né? Vulnerável. E à noite ela é uma serial killer, né? Não sei, fica subentendido, né? Que ela mata, não sei se ela mata ou não. Né, isso não mostra só o início do que ela faz com os caras, né? Mas fica subentendido que ela seria, assim, o avesso do que a gente está acostumado. Ela subverte a ordem das coisas, né? Então, ela passa a ser a caçadora, ela passa a ser, de uma certa forma, a que vai causar algum mal ali, né? Mal no sentido de, não que eles não mereçam, né? Mas no sentido de que ela está fazendo algo que não é bonzinho, né? Para somar, adorei saber essa questão, você usou uma palavra muito legal, que é o avesso. E eu tenho um pouco essa impressão, né? Ela não segue o normativo de nada, ela não tem amigos, ela não tem namorado, e ela fala algumas vezes, eu não me importo. Então eu acho uma personagem muito interessante, porque é como se o trauma tivesse levado ela a enxergar o mundo de uma forma que ela não quer participar daquilo. Ela não vai mais participar, já que vocês são coniventes com abusadores, já que existe essa passação de pano generalizada em todos os aspectos, eu não faço questão de estar no mundo. Eu não me envolvo, eu saí da faculdade, eu não me envolvo amorosamente, eu não tenho amigos, eu não tô nem aí se eu tô perdido ou não na vida, morando na casa dos meus pais, nada disso importa. Ela passa um pouco essa coisa, inclusive nem a moral. E é por isso que à noite ela vai lá, e novamente a gente não sabe, existe a sugestão da violência, né, quando ela marca de vermelha no caderninho, mas não tem nenhuma conclusão sobre isso. Então eu acho que é uma personagem muito interessante e eu adoro o tom da sagacidade inteligente dela, eu adoro, eu me apaixonei pela personagem. Ela tem e aí a Carey Mulligan tá muito exata, ela tem caras, expressões, enfim, adoro os diálogos, fiquei apaixonada. A Dai pode me corrigir aqui se eu estiver falando besteira, e me corrija se eu estiver falando, Dai, mas dizem que todo mundo tem um pouco de psicopata dentro de si, né? E que basta que nós tenhamos certos gatilhos para que certas habilidades ou possibilidades sejam desenvolvidas, né? Então, que nem o Sansa comentou aqui, né? Ela sai de uma atendente de café para virar uma arlequina. Não sei se é um elogio ou não, porque é bem ruim, né? Aves de Rapina. Mas o comportamento em si, né, Sansa? Talvez seja isso, né? Passar por essas experiências traumáticas acabam trazendo o pior, né, que tem dentro da gente. É interessante ver o quanto ela consegue transgredir, né? Essa faixa, né?
e virar realmente, foi o que a Dai falou, não dá pra saber se ela virou uma assassina, se ela só dá um susto nas pessoas, se ela realmente faz alguma coisa, mas tô com a Paula aqui, assim, é uma transformação que mostra o quão maleável é a Mulligan na sua interpretação, né? O quanto ela consegue. A direção é fantástica aqui, né? Porque você conseguiu trazer do roteiro para atrizes e atores interpretações que te faz querer dar porrada nos caras o tempo todo, ao mesmo tempo que você quer ver mais da Mulligan fazendo o que ela está fazendo, né? Eu concordo com o Rafa, né, dessa questão da perversão. Realmente, né, todos nós temos um pouco, né, a gente tudo é super normal, porém, em algumas pessoas isso não vai aparecer, porque ela está em um ambiente bacana, nada de muito ruim aconteceu com ela, mas é o que a gente está falando do gatilho, né? Se acontece algum gatilho na vida daquela pessoa, ela pode desenvolver algo extremo nesse sentido, né? E o interessante da personagem, assim, como a gente está falando da construção dela, eu achei legal que o nome dela, Cassandra, é um nome de uma deusa da mitologia grega, né, em que Apolo se apaixonou por Cassandra, mas ela se negou a ter relações sexuais com ele, e então ela recebe uma maldição do Apolo, que é que ninguém mais acreditaria nas profecias dela. Então ela passa a ser vista como louca e totalmente sem voz, né? Então eu achei muito legal assim o nome da personagem, né? Porque ela tá trazendo isso, tipo, ela tá louca no meio dessa sociedade, né, completamente, na verdade quem tá louca é a sociedade, mas para a sociedade é como se ela estivesse louca, né? Vocês levantaram um ponto aí que me pegou bastante durante a apreciação do filme, que foi ali os pais dela, né, da Carrie, da Cassandra. Eles não se importavam de maneira nenhuma com a dor dela, né, e a preocupação deles era, você já tem um namorado? Viam ela muito arrumada? Você vai conhecer alguém? Né? O que importava ela se enquadrar dentro do sistema de ter um homem ao lado dela, né? Em nenhum momento o que ela sentia a causa dela, né? Achavam tudo aquilo estranho e tal, mas, poxa, o que importa é ela chegar no gol, ela ter um homem do lado dela, que a gente pode dizer que a nossa filha, ela é casada ou tem um namorado, ela é normal, né? Então, realmente uma visão muito corriqueira que a gente tem aí do sistema, né? Da sociedade. Eu gostei também quando a gente trouxe aqui, né? Estava falando ali da caderneta, né? Onde ela vai riscando cada objetivo. É bacana esse check que ela vai dando, né? E é sempre exposto na tela como se fosse ali um capítulo novo que se encerra e um outro que se inicia. Inclusive, o filme ele muda muito de tom, né? Dentre essas riscadas que ela dá ali. Então, nessa jornada da Cassie, teve um momento ali que eu tive alguns problemas, né? E o filme ele acaba meio que se tornando uma comédia romântica dos anos 90, quase. Ele se perde um pouquinho. Ele até forma uma barriga, eu acho que aquele momento ele é cool, ele é bacana, ele subverte, mas eu acho que ele é longo demais, aquela parte dela fica com o namorado, né, fica um romance longo que acaba se desconectando um pouco de tudo, mas aí para compensar a gente já vê na sequência, né, aquele resgate do tom, daquela atuação que ela trouxe lá desde o início, ressurgindo numa pegada aí mais intensa, abrindo alas para o momento Arlequina, que a gente vê ali no final. Ô Cunha, uma coisa legal é que propositalmente, na minha opinião, pelo menos propositalmente, a Emerald Fennell, ela traz várias referências a coisas da adolescência dela, né, cara? Eu acho interessante quando o Rafa fala, tem coisas que parecem autobiográficas. De fato, e de fato tem, né, cara? Então não é só as coisas ruins, só o abuso, essas situações, mas o elenco, né, o casting feito ali tem muito a ver com a adolescência da autora, diretora e escritora aqui, né? E essa enfermeira, no final, a gente tá falando muito da Arlequina, porque é uma memória recente que a gente tem no cinema, né? Mas ela lembra também aquela enfermeira da capa do CD do Blink-182. Não sei se vocês vão lembrar desse CD. Cara, que lembrança, Sansa. Com aquela injeção, né? Aquela vacina. Aquela vacina, cara. Então, assim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, foi a enfermeira da capa do CD do Blink-182. A segunda foi a Arlequina, né? Então, eu achei muito interessante todas as construções, todo o mise-en-scène que a gente tem ali. Pra mim, isso eleva o filme. Mais uma vez, eu não sei se eu tô dando um crédito excessivo, mas eu sinto que os elementos no filme, por eles serem tão extravagantes, eles são muito propositais. E aí aquela mudança de tom que vira uma comédia romântica, como você colocou, e é bem aquelas cenas, né, deles rindo, dividindo um cookie com a chefe dela, e eles na farmácia, eles brincam, e eles dançam, e
E é justamente, para mim, é muito proposital que é aquele cara fantástico que tá apoiando o estuprador no momento do estupro. A hora que ela vê o filme, que ela vê o namorado dela participando daquilo, e é justamente essa quebra de expectativa. Sabe aquele cara fofo com quem você estava vivendo aquela comédia romântica? Então, ele é um dos que compôs todo aquele momento que te levou a todo esse trauma. Então, eu sinto que esse caminho proposital, evidentemente, vem mais uma vez como um alerta de que não existe, infelizmente, baixar a guarda. Eu gosto de ressaltar, eu não vejo e não sinto vilania. Mais uma vez, não sei se é a veia de advogada, eu sinto sempre a coisa da legítima defesa. O primeiro passo do crime é do homem. Ela só se coloca como bêbada na situação. O passo ativo, o primeiro crime é cometido pelos homens. Ela não é ostensiva, ela é sempre defensiva. E para a gente poder continuar falando aqui sobre esse filme e sobre esse assunto super delicado, a gente vai trazer alguns dados aqui que a gente vai deixar a Paulinha e a Dani comentar um pouco mais à frente, que são os números de abusos sexuais contra mulheres maiores e menores de idade. Eles não param de crescer, apesar de todas as campanhas no Brasil e no mundo. A cada segundo, uma mulher sofre algum tipo de assédio no Brasil. A cada 7 segundos, uma mulher sofre algum tipo de agressão física. E a gente não está nem no top 10 de DH, educação ou saúde. Mas quando falamos em feminicídio, por exemplo, o Brasil ocupa o 5º lugar do mundo, com a média de uma mulher assassinada a cada 2 horas no país. E Bela Vingança é também sobre isso, né? Os traumas físicos e psicológicos que as mulheres sofrem muitas vezes com a vista grossa, tanto dos homens quanto da justiça, né, Paulinha? Eu não vou chover no molhado, eu acho que o filme traz vários elementos intencionais para que a gente observe o quão corriqueiro os abusos e as violências são. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que para mim pegou, foi a escolha deles serem médicos, né? Supostamente quem deveria cuidar. E o quanto todos eles se isentam o tempo inteiro de toda aquela situação que é um estupro, que dá a entender que se ele não é coletivo, ele é apreciado coletivamente, né? Aquela fita que passa de mão em mão. Então a perversão, ela é contínua. Tem o momento do estupro, o momento que os colegas estão ali participando, o momento da fita que é passada em frente, e quando aquilo é trazido pela Cassie, todo mundo nega, mas espera, isso é passado. Não, pera, isso não tem problema algum, pera, para de ser louca. E são médicos, então eu acho que é, mais uma vez, uma escolha intencional para mostrar que o abuso pode estar... não existe um perfil do abusador, não existe um beco escuro para você ser abusada. São situações cotidianas, infelizmente casuais. Resgatando a cena lá com a diretora, né? Realmente aquela normalização, né, de tudo que estava acontecendo. Eu acho que naquele momento fica muito claro, né, quando ela está sentada conversando com ela, e é justamente esse ponto, né? Ali ela estava falando de um médico já realizado, já numa grande carreira. Peraí, o que você está querendo fazer aqui? Sabe, uma coisa que passou há tanto tempo, sabe? Acabou, supera, vamos, sabe? Não tem autenticidade nisso aí. Para que a gente vai puxar uma coisa lá de trás? Deixa, somos médicos, somos intocáveis, né? Então, achei muito interessante também, nesse seu contexto de fala, essa cena aí da diretora que incomodou bastante. A Paulinha falou muito bem aí de como a sociedade rapidamente redime os homens, né? Que fazem merda. Ou merda muito grande, né? A gente redime muito rápido, né, gente? A gente tem acusações de estupro dentro do futebol, que eu e o Rafa acompanhamos com muito entusiasmo, obviamente o futebol, de jogadores que estão aí jogando normalmente, né? Pagaram uma multinha, eles estão defendendo aí seus clubes, muitos deles são ídolos, né? E não tem como a gente não trazer aqui todo o caso do Guilherme de Pádua, né? No assassinato da Daniela Pérez, quando provavelmente todos nós éramos crianças ainda. Foi um negócio extremamente marcante, né? E eu não estou defendendo aqui nem prisão perpétua, nem pena de morte, nem nada do tipo, né? Mas até que ponto a sociedade aceita esse pastor? Eu não sei se ele virou bispo agora, obviamente a favor do governo atual também, não é de se estranhar. Até que ponto isso é beleza, sabe? Isso é permitido, isso fica elas por elas, né? Quando a gente tem casos de crimes muito mais leves, né? A gente tem uma advogada aqui na mesa que as pessoas pagam muito mais caro por muito mais tempo e são execradas da sociedade, né? Então eu acho que tem um paternalismo absurdo, tem uma defesa dos homens gigantescas
E, mais uma vez, onde a diretora, que também é roteirista aqui, acerta e acerta na veia. Acho que, assim, concordo muito com tudo que a Paulinha falou, com o Sansão falou, porque, assim, o que ficou para mim de maior do filme foi essa questão da banalização mesmo, né, da banalização do feminicídio, da banalização da cultura do estupro, né, de que vamos lá, gente, é vida que segue, bola para frente. Tanto é que a própria mãe da amiga que morreu fala isso para ela em determinado momento do filme, né? Ela fala assim, não sei por que até hoje você ainda tá tão apegada nisso, segue sua vida, né? Os pais dela falam para ela o tempo todo, né? Ai, segue sua vida, ela não vai mais voltar. Então, ele quer mostrar isso, né? Que não dá mais, não dá, as mulheres estão cansadas, né? Estão cansadas de ser vítimas de todos os tipos de violência. E ela parece ser a única, e ela traz muito a questão do nome da amiga, né? A única, como quem diz, essa missão, porque ela não se importa com mais nada, ela não se importa com a faculdade de medicina, ela não se importa com o namorado, ela não se importa com mais nada, ela tem uma missão. E essa missão é a forma de manter essa justiça, porque ela não vai obter na forma normativa. Todo mundo, a polícia, a mãe da estuprada, a diretora, todo mundo, mulheres e homens, os muitos homens ali que filmaram e regozijaram com o estupro, né? Ela não conta com ninguém, a não ser a missão dela. Então a missão dela é a forma de fazer justiça e manter o nome da amiga vivo, como quem diz, todo mundo vai seguir em frente, mas eu não vou fazer mais nada, a minha vida é essa missão, eu vou educar, entre aspas, aí, os homens. Uma coisa que me incomodou no filme é que, assim, como um todo, eu gostei muito, só que isso me incomodou bastante, foi as vinganças que ela tem, que a Cassie tem com as mulheres, né? Tanto com a diretora, quanto com aquela amiga, né, que foi, que passou também por uma situação ali, né, de um... pode ser considerado como um estupro. Na verdade, fez ela achar que ela tinha vivido, né, um tipo de violência, para ela entender, né, para contextualizar e ter mais empatia com quem já viveu algo nesse sentido. Então, assim, isso me incomodou um pouco. Assim, parece que ela pegou pesado com as mulheres e como não mostra o que ela faz com os homens, né, a não ser nas cenas finais, aquele último. Eu acho que, assim, pecou um pouco nesse sentido para mim. Ô Dai, o contraponto do contraponto que eu gostaria de fazer aqui, até para a gente ampliar essa ideia, tem uma parábolazinha, né, curtinha e muito famosa que eu tenho visto circular por aí, e eu não tô com ela aqui, nem copiando, então eu vou de cabeça, que diz que quando você tem 9 nazistas sentados numa mesa, né, e você se junta a essa mesa, senta com eles, não discorda de nada e segue o baile, você é o 10º nazista, né? Então, apesar de serem, sim, mulheres, a gente tinha 2 mulheres, 1, passando pano, 2, coniventes com tudo que estava acontecendo, né? Então, quando a gente fala de sociedade machista, eu acho que a gente tem muitas mulheres machistas, né? Sociedade patriarcal, a gente tem muitas mulheres que também reforçam a sociedade patriarcal, né? Então, quando a gente vai numa vibe Bastardos Inglórios, né? Que o que for nazista, eu tô pegando o taco de beisebol e mandando bala, né? Lembrando do filmaço aí do Tarantino, eu acho que a Cassie, ela não vê se é homem ou se é mulher, ela só quer colocar o plano dela para funcionar. E eu acho que no entender dela, essas 2 personagens brilhantemente interpretadas mereciam estar no caderninho. Eu só vou fazer o contraponto do contraponto do contraponto, pensando um pouco no que o Stanza falou, que concordo, eu acho que ela quer ali, o silêncio dos bons é tão ruim quanto o grito dos maus, com certeza, né, aquelas mulheres que fazem coro, somos todos parte de uma sociedade estruturalmente machista, então temos isso enraizado. A amiga vê o filme e até se pune depois, né? Poxa, eu dei risada. O que eu acho que a Dai falou, que me colocou para pensar, por isso tão legal o podcast, é a forma como isso foi retratado no filme. Ela pareceu mais vingativa. Por quê? Porque a gente vê ela dopando a amiga, a gente vê ela sequestrando a filha da diretora. São elementos pesados. É uma violência psicológica muito, muito grande ali cometida contra 2 mulheres. E com os homens, a gente não sabe o que ela faz. É isso que acho que a Dai quis colocar assim. Existe uma sugestão de violência que não está tão clara pra gente. Então, talvez, nesse momento, a diretora pudesse ter
sido um pouco mais leve, talvez trazido de forma mais sugestiva também. E aí, por isso, talvez a gente fica com aquela coisa do eu tô gritando por empatia. Será que faltou um pouco nesse momento? Eu amo o filme, mas a Dani colocou para pensar. Para passar a régua aqui em Bela Vingança, eu queria saber de vocês em quais categorias o filme pode e deve pintar no próximo Oscar, né? Vamos tentar fazer uma previsão, fazer um bolão aqui. Começando pelo Rafa. Vai lá, Rafinha. Eu gosto muito da forma como esse roteiro foi escrito, de verdade. Acho que por ser uma estreia, então, nossa, cara, pode ser um baita de um incentivo, mesmo, de verdade. Não é fácil escrever uma história, um roteiro sobre esse tema sem cair no lugar comum, sem cair nas velhas histórias, né, nos velhos formatos. Eu espero que tenha uma chance em roteiro, ainda que não ganhe, mas, de novo, é um belo de incentivo. E torço muito para que a Mulligan saia como candidata a melhor atriz. Eu sou muito fã da Carey Mulligan, cara, esse híbrido de Katie Holmes com a jovem Sally Field, cara. Eu acho ela muito doce. Acho que por ela ter esse olhar doce, né, a franjinha no filme, eu chamo tanto o filme de Doce Vingança e não de Bela Vingança. Aliás, como a Dai falou, a fotografia do filme, né, colorido, propositalmente nos leva para essa doçura, né, e todo o caminho traçado pela protagonista. Eu acho que a Carey Mulligan tem chances, cara, não diria que é favoritaça. Eu até acho que a Vanessa Kirby, que a gente falou aqui no começo, de Pieces of a Woman, tá alguns pezinhos na frente. Mas acho que ela tem chance sim. Roteiro, acho que tem boas chances, Rafa. Lembrando que Jojo Rabbit trata de um assunto que a gente conhece, tá cansado aí de conhecer de uma forma diferente e ganhou o Oscar, né, na última cerimônia. Direção tem alguma chancezinha ali e talvez, olha, gente, em uma outra categoria técnica o filme possa surpreender. Eu acho que ela tá muito bem, a Carey Mulligan, mas eu prefiro a Vanessa Kirby, ainda fico com ela. Mas acho que vale a pena ela concorrer, sim, né? Gostei muito do roteiro, da fotografia do filme também. Acho que tô fazendo cor aqui com todo mundo. A Vanessa Kirby tá genial em Pieces of a Woman. Fica muito difícil superar. Mas, mais uma vez, a Carey Mulligan ganhou o meu coração. Eu me apaixonei pela personagem. Eu me apaixonei demais pela personagem. Eu acho que é mérito dela. Eu queria conversar com ela. Sabe, assim, aquela cena que o Cunha tanto lembrou com a diretora, que ela vira e fala, essa filha é uma idiota, né? Gente, eu achei sensacional, porque ela muda o tom de uma tal forma, ela busca a menina de um jeito. Então, assim, ela tem ali uma versatilidade invejável. Não acho que leva, porque eu acho que é isso, histórico de papéis e o que traz, mas acho que ela merecia também. É ruim quando a gente tem duas preferidas, assim, né, no mesmo ano. Chovendo molhado, né, aqui falar sobre o trabalho dela, também gosto muito dela, especialmente em Drive, lá atrás, e também Shane, né, eu gostei demais do trabalho dela nesses dois filmes. Só que para melhor atriz, gente, eu acho que aqui na frente dela, a gente tem ainda a Frances McDormand, né, com Nomadland. Eu acho que ela vai ser, não vai ter para ninguém, né? A gente já viu em Critics' Choice Awards e outras premiações ela levando também, e a academia, ela costuma olhar para essas premiações e dar sequência, né? Meio que dar o check, vamos, tá tudo certo. E ainda, em segundo lugar, a gente tem a Viola Davis também, né? Com a voz suprema do blues. Eu acho que ela tá um step acima também, eu gostei ainda mais do trabalho dela. Mas tô com vocês em relação ao roteiro. Sabe, ele é um roteiro que ele não cai num drama fácil. Ele poderia cair nessa armadilha do drama muito fácil, né? E ele não vai por esse caminho. Mas eu não sei como a academia vai interpretar essa salada de gêneros que a gente viu, e aqui a gente gostou muito, né? Inclusive, até durante o programa, ouvindo vocês, eu até aumentei a minha nota com relação a esses pontos de vista aqui que eu passei a enxergar com relação, né, a isso ter sido intencional ou não. Eu não sei como a academia vai enxergar isso, né? Até porque a gente tem muita gente lá de cabeça branca que talvez não consiga, né, entender essa sagacidade também, né? Mas aí, dada essa reformulação que a gente vem vendo aí no Oscar, né, já há alguns anos, né, que vem cada vez mais perdendo a audiência, inclusive na edição do Parasita, né, que foi recorde de queda de audiência. Eu acho que a academia está tendendo a olhar mais para esse tipo de cinema que acaba levantando bandeira, né, de representatividade. Eu acho que é uma grande saída para eles também, né? Levantar uma bandeira aí e recuperar uma audiência que não está muito aí para eles. Vamos para as notinhas, né? Queria saber aí de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para essa bela e doce vingança?
eu vou manter a minha coerência de sempre, assim, roteiro bom, atuações boas, direção boa, trilha sonora boa, né? Tô com o Cunha que não entra no panteão, né, de melhor filme, não entra ali junto e tal, né? Então não vou dar mais que isso aqui, mas acho que 89 poltronas amarelas é uma boa nota para Promising Young Woman. A gente tá em casa, a gente adora dar poltrona, né, junto com vocês. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Gente, eu adoro o gênero, eu adoro tudo no filme, eu dou 90 poltronas amarelas. Eu também tô super me sentindo aqui de dar nota, porque é um momento muito gostoso do programa, né? Eu dou 85 por conta dessas ressalvas. Só por isso. Muito bom, gente. Eu tenho também algumas ressalvas com o filme, mas ainda assim, eu vou discordar um pouquinho do Rafa e do Cunha, e eu coloco Promising Young Woman entre os 10 melhores filmes da temporada, cara. Eu gosto muito de filme denúncia, filme que faz pensar, filme que faz diferente, filme que coloca uma minhoca na cabeça. Caramba, ainda não tinha visto desse jeito. E a Emerald Fennell consegue fazer tudo isso, e é por isso que eu vou deixar o filme aqui com 92 poltronas amarelas. Ele, como um todo, é muito, muito bom de ver. Inclusive, né, essa indefinição de gêneros, né, que para mim era algo até um pouco negativo, mas durante aqui o nosso papo eu comecei a ver como algo positivo, agora intencional da diretora. Eu dou para esse filme belíssimas 85 poltronas amarelas. Muito bem, queridos, chegamos aqui à média de 88 poltronas amarelas para Promising Young Woman ou Bela Vingança. Muito bem, vou pedir aqui para vocês, gente, rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, dar uma chance para a Bela Vingança. Tweetinho rápido aqui, Sansa, uma mistura de gêneros que ainda assim mantém o enredo de pé. Assista e entenda. Pela interpretação da Carey Mulligan, pela questão doce, né, da fotografia, da trilha sonora, vale muito a pena. Eu diria que a gente tem ali um thriller muito sagaz, de temática necessária. Tem que ver, eu adorei. Imprevisibilidade do roteiro, gente. Você não faz ideia do que vai acontecer na próxima cena e muito menos do final. E por falar em final, né, Cunha? Estamos chegando no final aqui do nosso 2 em 1. E lembramos a vocês aí que toda semana estamos aqui com críticas, resenhas, informações, spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e principalmente serviços de streaming durante a pandemia, né, gente? Pra você ouvir aí, enquanto puxa um ferro como o nosso Cunha, lava sua louça como o Rafinha ou embala a naninha como faz o Marcudo. Gente, aproveita aqui a saideira para agradecer a presença encantadora das nossas convidadas. Muito obrigado, meninas. Obrigada a você pelo convite, adorei. Os filmes são fantásticos e adorei estar aqui, gente. De verdade, foi sensacional o debate. Eu que agradeço, foi muito bom, muito rico, muito interessante, pontos de vista diferentes e a gente poder conversar, né, dessa forma tão aberta sobre isso, e principalmente por ser 2 filmes com temática feminina. Eu gostei muito, foi muito bacana ter participado, e quem tiver interesse, né, em seguir minha página no Instagram, @psiencena2020, tá bom? Sansa, Cunha, obrigado de novo, mais um episódio 2 em 1 muito foda, mas queria agradecer de verdade aqui a Paulinha, a Dai por ter participado. Tomara que voltem mais vezes, né? O convite com certeza será feito. Beijo para todos, até a próxima. De novo, quando acontece de a gente ter uma discussão aqui e abrir mais pontos de vista, aí valeu muito mais, e foi o caso aqui, estou muito feliz com isso. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Obrigado, Dai. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Marcudo, que tá fazendo o almoço aí de domingo. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Cunha. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Em breve estamos de volta, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.